Chegamos ao mês de julho, já no pós-safra e no começo do planejamento do próximo ciclo de verão. E este é o momento em que muitos dos agricultores do Rio Grande do Sul estão fazendo contas, né, para construir o solo, a fertilidade da sua lavoura 2026-2027, sem perder a mão na parte financeira da coisa. E para entender como se olha para esse universo da fertilidade do solo e do planejamento de um ciclo econômico, nós recebemos hoje, nessa entrevista por videoconferência, o pesquisador Gessé Fink, da Rede Técnica Cooperativa, que gentilmente aceitou conversar sobre este tema. Muito obrigada e seja muito bem-vindo. É um prazer enorme, Clarice, estar aqui com você e com todos que vão nos ouvir ou assistir, principalmente aos cooperados da Cotrisul, em que a gente tem uma enorme estima também por fazer parte dessa rede tão importante, a Rede Técnica Cooperativa, um projeto para a gente desenvolver a parte técnica, né? Principalmente no que se refere a manejos técnicos de todos os, no caso do solo, né? Todos os fertilizantes e estratégias para melhorar a eficiência produtiva, né? Enfim, estamos aqui para poder colaborar da melhor forma possível. Obrigada. Gessé, eu queria começar te pedindo que contasse um pouco da tua trajetória profissional para que o produtor associado da Cotrisul, que eventualmente ainda não tenha tido contato contigo, possa te conhecer um pouco mais. Perfeito, Clarice. Bom, eu sou filho de pequenos produtores rurais, né? Minha mãe foi professora estadual, meu pai é produtor rural, e eu me criei na lavoura, né? Então, as lembranças mais antigas que eu tenho na memória era eu brincando na terra, né? No solo, brincando com uma colher, e essa colher era o meu arado, né? Então, eu puxava a colher assim para fazer a leiva do, da lavoura, né? Quando ainda era plantio convencional. Então, eu me criei nesse ambiente, participei da transição, né, do plantio convencional para o plantio direto, né? Lidei com boi, né? Hoje já mudou a situação, né? Tanto da minha vida, da vida dos meus pais também, eles continuam na propriedade rural, né? Continuam produtores. Foi algumas estratégias que eles adotaram ao longo da caminhada que os fez permanecer na agricultura, né? Depois eu fui fazer agronomia para tentar melhorar as produtividades da lavoura do meu pai. Na minha cabeça era do meu pai, mas na verdade hoje eu vejo que era dos agricultores. Como melhorar a produtividade? E ao longo da agronomia eu descobri uma área muito interessante que eu comecei a gostar, que era a parte de solos, né? Eu fiz o mestrado, o doutorado nessa parte de solos, fiquei um ano fora também estudando, fora do Brasil. Quando eu retornei, eu passei no concurso e por 10 anos eu fui professor da parte de Química e Fertilidade do Solo, uma instituição federal lá no Paraná. E depois, agora, estou aqui na RTC, na CCGL, né, no projeto RTC, como pesquisador nessa área. Maravilha. E quando a gente fala numa especialização em solos, o que abrange esse universo, né? Muito bem. Um detalhe também, antes de tudo, eu sou produtor rural, né? Então, naquela situação lá de eu brincando, hoje eu também sou produtor rural. Mas na especialização, né, vamos chamar assim, a gente tem coisas diferentes, né? O mestrado, o doutorado, ele te dá um aprofundamento muito grande. E não em relação a produtos, por exemplo. Ele está em relação à parte básica, aprofundada da ciência de como as coisas funcionam, no caso de solo, né, no solo, tanto do ponto de vista químico, né, como do ponto de vista físico, de estruturação do solo e do ponto de vista biológico. Então, como tudo funciona, como tudo se encaixa. E isso é importante para a gente poder compreender o manejo que a gente tem que adotar depois, né, na sequência. Então, vamos lá, digamos, o principal foco do mestrado e doutorado nessas áreas é como funciona, né, o solo. E daí depois a gente vem aprendendo ao longo da caminhada como que a gente faz o melhor manejo para justamente pegando aqueles parâmetros básicos para encaixando em cada quadradinho.
E hoje, dentro da RTC, quais são as tuas principais frentes de pesquisa? Bom, talvez a principal é a gente avançar cada vez mais em entender e também propor ao produtor rural situações para correção do solo, principalmente correção da acidez do solo. E a gente tem muitos pontos para avançar nesse quesito, mas também em outros, o manejo dos fertilizantes, manejo de fertilizante nitrogenado, manejo do fertilizante fosfatado, que são dois nutrientes, o nitrogênio e o fósforo, que tem bastante, a gente tem bastante dificuldade de manejá-los por causa de suas variáveis formas que eles existem no solo e no ambiente. Quando a gente faz a aplicação do fertilizante nitrogenado, ele sofre uma série de transformações, esse nutriente. E essa série de transformações têm que ser entendidas para daí sim a gente colocar o manejo adequado para aproveitar melhor o nitrogênio. E a mesma coisa o fósforo. O fósforo, uma série de reações no solo, e a gente entendendo essas reações, a gente consegue adequar melhor o manejo. Então vamos lá. Sua pergunta é principalmente a gente avançar na questão da calagem e também manejo de, principalmente no meu caso, que eu gosto muito do fósforo e também nitrogênio. Além de outras, né, Clarice, né? Com Desculpa. certeza. Professor, Além, pois, e nessa linha, né, a gente, quando vai olhar para com esse grau de detalhe para o solo, né, no final das contas está se falando em produtividade da planta, em rendimento da lavoura, né? perfeito. Eu não sei se é impressão minha, mas ou se realmente isso acontece, assim, a, a, a ênfase que se dá na genética da semente, na importância do manejo de combate às doenças, às pragas, ou mesmo no quanto é decisivo se chove ou muito ou se falta água, enfim, isso acaba de certa forma tirando o, o nível de atenção do produtor e do mercado como um todo para a questão de solo. O senhor percebe isso e que importância tem olhar para o solo e principalmente nesse momento em que os produtores ainda estão definindo o que vai ser plantado, ainda estão de olho nas previsões de clima e Perfeito. projetando o próximo ano, né? Bom, eu parto do princípio que muitas vezes a gente deixa de olhar para o solo porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso já até o Chaves dizia, né? O Chaves lá do seriado. É, quando a gente aplica um produto, né, por exemplo, um inseticida, no fede, né, no percevejo, a gente talvez quando está saindo da lavoura o percevejo já está morrendo. A mesma coisa com uma doença, a gente aplica um produto, a gente enxerga que ela é curada, que não avança. A genética, a gente vai nos dias de campo, a gente vê as diferentes genéticas, os potenciais produtivos. E no solo, é mais ou menos como a saúde da gente. A gente às vezes pode achar que está bem, tudo tranquilo, e vamos lá, tem muita gente que tá nessa situação e do nada dá um problema de saúde, um ataque um cardíaco, alguma coisa assim, porque é o que a gente não consegue enxergar por dentro. A nossa saúde nem o solo. Então, da mesma forma da nossa saúde com o solo, a gente precisa de uma análise. E essa análise é a análise de solo. E a gente tem muito pouca adesão da análise solo, e vamos lá também, e pouca adesão da análise de sangue também, né? Do exame de sangue a gente faz pouco, para saber como está a nossa saúde e como está a saúde, pelo menos a saúde química do solo. E isso é extremamente importante para definir os rumos de onde eu vou adotar, quais estratégias eu vou adotar para corrigir. A gente pode fazer um exame de sangue e chegar numa situação muito crítica, dizer, olha, eu preciso fazer uma intervenção, né, no meu modo de vida. É uma opção minha, uma opção de cada um decidir se vai ou não vai fazer essa intervenção, né? A mesma coisa é no solo, a gente precisa saber onde está. A gente tem dados muito importantes, Clarice, que nos mostram que a gente, para ter mais lucratividade, a gente precisa ter mais produtividade.
Só que não é gastando à toa, é gastando certo. E esse gasto certo, um trabalho que a gente fez bastante robusto, não era ETC, mas quando estava ainda na universidade, participando de um grupo de pesquisa, a equipe Field Crops de Santa Maria, a gente identificou que o principal ponto para a gente investir certo é investir em nutrição de planta. Uhum. Aí que está o grande gargalo. Mas para a gente saber quanto e como, precisamos da análise de solo. Senão é um tiro no escuro, é um achismo. E a gente não pode mais tratar a agricultura como um achismo. A gente precisa de técnica e técnica assertiva, porque as margens de lucro diminuíram bastante. Justamente, eu tinha anotado um bloco de perguntas para lhe fazer sobre análise de solo, para justamente entender essa importância, né? E eu queria que o senhor me dissesse com que frequência e com que nível de detalhe, o que precisa ser visto na análise, né? Pessoalmente, eu já tive acesso a um relatório de análise de solo e lhe confesso que não entendi nada, né? Não, a minha formação está longe da agronomia, mas imagino que para muitos dos produtores também pareça um relatório indecifrável a análise de solo, né? E então, o que precisa ser visto, o que ela conta para o agrônomo? Perfeito. E está totalmente, não certo, mas está totalmente, não tem nenhum problema em o produtor olhar a análise de solo e não entender. Não tem nenhum problema você, Clarice, olhar uma análise de solo e entender, porque cada um tem sua função na roda da vida, digamos assim, né? Cada um tem sua função. E a função do agrônomo é olhar e entender. Mas tem vários pontos que a gente precisa olhar, e eu particularmente, quando pego uma análise de solo, a primeira coisa que eu olho é pH do solo. E por que esse pH do solo? No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente tem a avaliação do pH do solo que se chama pH em água. Mistura solo com água, né? E depois mede qual que é a acidez desse solo ali com o pH, né? Esse pH nos diz se nós vamos ter um bom aproveitamento dos fertilizantes que nós vamos colocar, se ele propicia o crescimento radicular da planta, se ele vai nos trazer um elemento que é tóxico para a planta, né? Então, o pH do solo, ele nos traz muita informação. E esse pH, nós da RTC, apontamos como ele, o principal valor que a gente tem que ter é um pH 6. Por que 6? Porque nós estamos falando de que nesse pH nós não temos problema com toxidez de elementos tóxicos, como o alumínio, né? O alumínio da panela lá, quando ele está no solo numa forma livre, ele é tóxico para a planta. Então, a planta não consegue crescer seu sistema radicular. Quando o pH está abaixo de 6, a gente diminui a eficiência do uso dos fertilizantes pelas plantas. Ou seja, um pH muito baixo, se eu aplicar um fosfato, um fósforo, ele vai ser aproveitado pouco em relação ao que ele poderia ser aproveitado se o pH estivesse mais alto. A mesma coisa vale para o nitrogênio, para o potássio, para qualquer nutriente. Ele mostra também quanto de disponibilidade vão estar todos os nutrientes. Então, qual que é a faixa que nós queremos? Um pH de 6 a 6,5 seria essencial, excepcional para nós termos uma boa produtividade. Essa é a principal característica, a meu ver, que a gente olha numa análise de solo, porque ela afeta todas as outras. Existem outras, mas essa é a principal. E coisa de 2 anos atrás, a RTC lançou um manual atualizando justamente essas referências, né? E quando se falava de níveis de calcário antes de 3 toneladas por hectare, passou a se falar de 10 ou até mais, justamente nesse sentido, né? E isso tem uma relação também com o tipo de cultivar que está se usando agora, né? Tem. Por que nós aplicávamos quantidades menores de corretivos, né? Vamos pensar. A gente tem, tradicionalmente, no Rio Grande do Sul, o Manual de Adubação e Talagem do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse manual foi desenvolvido com muitos estudos e muito esforço,
e se chegou a uma conclusão, né? Essa conclusão desse manual indicava algumas dosagens de corretivos, tá? Acontece que ao longo do tempo as coisas foram alteradas, algumas coisas que também foram pensadas para a agricultura gaúcha, elas não aconteceram da forma como foram pensadas no campo, e essas doses passaram a ser baixas. Elas passaram a ser baixas. Então, houve uma atualização. E veja, atualização não quer dizer que o que tinha era errado, é que aquilo teve que ser mudado. E essa mudança veio no guia da RTC, né, da CCGL, do projeto RTC. E provavelmente daqui para frente vai ter outras mudanças. Quer dizer que nós fizemos errado? Não, nós estamos evoluindo. E se a gente ficar com a mesma coisa para sempre, não tem evolução, né? Então, daqui a pouco, o guia vem com uma nova abordagem, algum item a mais, algum item um pouco diferente do que era, mas qual que é a ideia? É nós evoluirmos, né? Isso tem a ver com a mudança, como você falou, do sistema produtivo, a mudança dos cultivares, a mudança que vem acontecendo, que há muito tempo já vem se estabelecendo das condições climáticas, né, do Rio Grande do Sul. A gente está tendo uma transformação. Se é ou não é pelo efeito de agricultura do homem, não importa, está ocorrendo. Isso é provado, está ocorrendo. E se essa mudança está ocorrendo, nós temos que nos adaptar. E pensando em agricultura, essa adaptação vem principalmente com o que a gente trabalha, que está embaixo dos nossos pés, que é o solo. Queria lhe ouvir também a respeito dos fosfatados, né? A gente teve recentemente o lançamento de um produto aqui da região, que é um fosfato natural, extraído em lavras, processado em Caçapava, mas que ele é diferente do que o produtor está acostumado, né? Qual é a sua primeira impressão sobre isso e no que um fosfato natural difere do super simples, do fosfato que o produtor já conhece? Perfeito. Primeiro, vamos só contextualizar um pouco, porque eu gosto dessa área, né? Fosfato, o que vem do fósforo, né? O fósforo, nós consumimos muito fósforo. Onde é que está o fósforo no nosso corpo, principalmente? Nos dentes e nos ossos. De onde vinha grande parte do fosfato, fertilizante fosfatado, né? O fosfato que a gente processa, minera, de dentes e ossos de tubarões, que foram depositados no fundo do mar em alguns locais da crosta terrestre. Um desses locais, o principal, que tem uma das maiores reservas, é no norte da África, né? Então, vamos lá, se a gente como produtor e quem ama o campo, está lá caminhando no meio do potreiro, volta e me acha um osso de uma perna, de uma vaca, de um terneiro, uma cabeça, né, que foi de uma carneada, ou aconteceu que o bicho morreu lá. E quando é mais recente, aquele osso parece mais lisinho. Quando esse osso é mais velho, ele já está mais poroso. O que está acontecendo ali? Algumas transformações químicas, tá? Essas transformações químicas, elas podem ocorrer naturalmente, ao longo de muito tempo, ou elas podem ser aceleradas através de ataques que a gente faz nesses ossos, né, nessa rocha fosfática. Então, os ossos de tubarões, dentro de tubarões, passaram a ser rocha sedimentar, rocha que contém fósforo, né? E isso daí pode ser atacado com ácido. E diferentes ataques com diferentes ácidos, né? Derramar ácido em cima dessa rocha, existe um processo industrial por trás, ela vai formar os fertilizantes solúveis, ditos solúveis, né? Fertilizantes como o super simples, o super triplo, o MAP, DAP. Então, esses são os fertilizantes solúveis, os fertilizantes acidulados, né? E, por outro lado, existem os fertilizantes, os fosfatos naturais. Eu estava falando de fertilizantes, os fosfatos acidulados, né? Não fertilizantes, os fosfatos acidulados. E, por outro lado, existem os fosfatos naturais. Eles se dividem em dois grupos, os fosfatos naturais reativos e os fosfatos naturais somente. Os fosfatos naturais reativos,
eles, pela legislação brasileira, eles devem ter pelo menos 27% de fósforo, ou seja, estou colocando 100 quilos de produto na lavoura, 27 quilos tem que ser de P2O5. Vamos falar fósforo aqui, né? Desses 27%, existe uma fração que ela não é facilmente solúvel para a planta absorver. Ou seja, é como se fosse um sal de cozinha que a gente colocasse na carne, mas somente uma parte do sal iria salgar a carne, a outra parte não ia salgar. Pode salgar daqui um bom tempo? Pode. Quanto tempo? Não sei. Então, vamos voltar para o fosfato natural reativo, ele precisa 27% de fósforo total. Desse fósforo total, desses 27%, então 30%. Ou seja, se eu pegar, vamos arredondar, 30% de fósforo total, e desses 30%, apenas 30% devem ser solúvel em ácido cítrico, que tem uma relação com o que a planta vai conseguir aproveitar. Então, se a gente fizer um cálculo do total desse fósforo que eu estou aplicando, de toda a rocha que eu estou aplicando, todo o produto que eu estou aplicando, no fosfato natural reativo, eu vou estar aplicando em torno de 9%, né? 30% dos 30%, então em torno de 9% que seria fósforo, pelo menos pela legislação brasileira, fósforo solúvel em ácido cítrico. E existem os fosfatos naturais, que não são chamados reativos, que tem a legislação permite uma concentração menor de fósforo total, e o mínimo pela legislação é 5%. Pode me falhar a memória aqui, né? Mas eu não tenho alguma variação, mas se não me falha a memória, são 5%, e desses 5%, apenas necessariamente, pela legislação, 15% tem que ser solúvel. Isso vai dar menos de 1% de fósforo solúvel em ácido cítrico. Fósforo é disponível em ácido cítrico que a planta pode ter acesso. Tá? Então, esses são os mínimos, tanto do fosfato natural reativo quanto do fosfato natural, que a legislação permite. Aí existem diferentes fontes que englobam isso, né? Mas tem um detalhe importante, e o Pampafós, que foi o lançamento, ele entra dentro dos fosfatos naturais. Então, eu não sei exatamente de cabeça, se eu não estou enganado, tá? É 12% de fósforo total, né? E desses 12%, 20% é solúvel em ácido cítrico, que vai dar em torno de 2,4%. Se eu não estou enganado, tá? Pode ter uma variação aí. O que acontece de diferença dos fertilizantes acidulados para os fertilizantes de fosfato natural reativo? É que o fertilizante acidulado, quando eu coloco ele no solo, ele naturalmente já se solubiliza. E o fosfato natural reativo, ou fosfato natural, ele precisa ser acidulado. Acidulado por quê? Ele precisa de acidez para solubilizar o seu conteúdo. E essa acidez vem da onde? Ela tem que vir do solo. Então, se eu tiver um solo corrigido, a reação, a solubilização desse fosfato natural, ela é menor. Se eu tiver um solo mais ácido, a solubilização desse fosfato vai ser maior. Então, muda o momento de aplicação, muda o manejo com relação ao produto que o agricultor já conhece. Mudou o manejo, né? As áreas que vão receber, por exemplo. E assim, ó, eu tenho que adotar uma estratégia de pensar da seguinte forma: se eu tenho um solo ácido, claro, vai funcionar perfeitamente vai ter uma solubilidade maior desse fosfato natural. Mas se eu tenho um solo ácido, eu tenho outros problemas. Não necessariamente é o fósforo. É crescimento radicular, é o alumínio, como eu falei antes, né? A disponibilização de outros nutrientes. Então, a melhor estratégia, independente de utilizar ou não o fosfato natural, é corrigir o solo, a acidez do solo, né? Que nós vamos ter melhor aproveitamento dos outros nutrientes. Eu busco ainda
um trabalho que a gente fez no Paraná, envolvendo os fosfatos naturais reativos, e eles, quando eu tenho um fósforo, um solo corrigido, pH do solo corrigido, que eu tenho um fósforo considerado alto para boas produtividades, eu posso fazer a utilização desses fosfatos naturais perfeitamente. Porque quando eu tenho essas condições, o fósforo que a planta está demandando já está no solo. Então, o fosfato, o fertilizante que eu vou colocar no solo, não é para a planta, é para manter o teor de fósforo no solo. A planta vai absorver do solo, aquele fosfato vai solubilizar, mesmo que lentamente, e vai disponibilizando ao longo do tempo para a planta. Né? Essa é Era mais uma uma melhor estratégia de manutenção do que propriamente de suplementação, digamos. Exatamente, exatamente. Mas isso são momentos, uma estratégia quando tem o fósforo alto, né, pH corrigido, a planta está crescendo bem. Se eu estou falando dessas condições, é porque a planta está crescendo bem, está explorando com raízes um volume de solo maior, né? Uhum. A planta cresce mais as raízes, então ela explora melhor o solo, né? E isso é o que ao ver de todo mundo que olha para a parte técnica, né, é o que traz a rentabilidade e a produtividade para o produtor. Olhando, olhando para este cenário e olhando para o mercado como um todo, né, a gente tem visto os preços e a própria disponibilidade de fertilizantes com uma volatilidade muito grande. O que o senhor acredita que deva ser foco de atenção principal do produtor nesse momento? Bom, é nesse momento que às vezes a gente olha, novamente, não tem como fugir da acidez do solo, né? Mas olha a acidez do solo como uma chave. Porque se eu tiver um solo ácido, o aproveitamento do que eu vou colocar também é baixo, né? Principalmente voltado com a parte de fosfato. Então, o meu pH baixo ele limita muitas coisas. Talvez, em muitas situações, isso depende de caso a caso, a agricultura tem que ser personalizada, não pode ser genérica, né? Personalizado para cada caso, para cada produtor. Talvez nessas situações valeria a pena investir um pouco mais em correção da acidez do que propriamente em uma quantidade maior de fosfatado, né? Eu ficar atento ao que eu estou colocando na lavoura, a quantidade de fertilizante que eu estou colocando na lavoura, e às vezes não olhar o preço por saco de adubo, por tonelada de adubo, mas sim o preço pelo quilo do nutriente que eu estou colocando, né? Porque isso impacta diretamente, e eu vejo isso. Às vezes parece um saco de adubo parece barato e o outro um pouco mais caro, mas se eu fizer a relação do custo do nutriente de um e do outro, se inverte a lógica. Né? Então, esses são pontos importantes. O custo por quilo de nutriente que eu estou colocando, a correção do solo se tornando mais importante nesses momentos de alta de preço de tudo, né? De nitrogênio, de fosfatado, todos os fertilizantes de maneira geral, enquanto o preço da nossa commodity, né, principalmente da soja, está relativamente em baixa. Então, é muito importante olhar isso para o pouquinhos por cento que eu consigo aumentar na minha margem de lucro já vai fazer uma grande diferença. Professor Gessé, então a gente pode entender que nesse momento de planejamento, seja dessa safra em específico como de qualquer outra, é muito importante que o produtor tenha em mente como preservar e fortalecer a fertilidade do solo e que ele possui no mercado uma gama de ferramentas diferentes com características diferentes, né? E a partir da análise de solo e da assistência técnica da cooperativa, dos agrônomos, é que ele vai poder definir o que, o que é mais estratégico em cada momento, seria isso? Isso, Clarice, exatamente, né? Então, no mercado a gente tem produtos, muitos produtos, né? E ao mesmo tempo a gente, com cada um desses produtos, a gente tem estratégias de manejos diferentes. E o técnico da cooperativa, ele está totalmente, ele conhece o manejo, ele tem contato, inclusive, com o diretor técnico do departamento técnico, a gente tem contato
com todos, e sempre que surgem dúvidas, a gente está disposto e está de prontidão para auxiliá-los, né, na tomada de uma explicação, para auxiliar o técnico a tomar a decisão na propriedade. A gente não consegue fazer uma recomendação generalizada, Clarice, porque, como eu disse, a agricultura está cada vez com as margens menores. E como as margens são menores, eu preciso ser assertivo, preciso ter um negócio bem definido para cada situação de cada produtor. Né? Inclusive, dentro do produtor, às vezes uma lavoura é uma situação, outra lavoura é outra situação. Né? Então, eu preciso ter isso em mente e contar com a colaboração do técnico para que eu possa fazer isso de uma maneira mais eficiente, e quanto mais eficiente a gente for, maior vai ser minha produtividade, minha lucratividade também vai ser maior, que é o que todo produtor precisa nesse momento. Com certeza. Professora, a gente se aproxima do fim da nossa conversa. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Muito bem, Clarice. É um prazer enorme ter conversado com você e com todos aqui que vão nos ouvir, né? Nós temos uma rede social, a Rede Técnica Cooperativa, onde são disponibilizados vários conteúdos. Temos também a parte dos boletins técnicos, resultados de pesquisas que estão disponíveis no Smart Coop, que é um aplicativo disponível para todos os produtores rurais que são associados em cooperativas, né? E isso é um momento, às vezes o produtor tem um tempinho, tira para dar uma olhadinha nesses conteúdos que a gente tem, tanto na rede social da RTC, a Rede Técnica Cooperativa, quanto no Smart Coop. Eu tenho a minha rede social pessoal também, fico fomentando informações técnicas precisas, porque eu sou produtor, meu pai é produtor, e eu quero que todos os produtores, assim como todos aqui os pesquisadores, querem que os produtores realmente tenham acesso a um conteúdo técnico de qualidade que auxilie eles a tomar a decisão para novamente, ser assertivo dentro de suas propriedades, né? Então, a Rede Técnica Cooperativa, na rede social, é @Rede Técnica Cooperativa, né? Está disponível lá. O meu é @GC_Rodrigo_Fink, e a gente sempre está fomentando todo esse tipo de conteúdo, né? Tornar um momento que a gente pega, às vezes, o telefone para dar uma distraída, a gente pode distrair também com conteúdos que vão incrementar tanto a nossa vida pessoal quanto na vida profissional lá na lavoura. Muito obrigado novamente pela oportunidade, Clarice. Eu que lhe agradeço, professor. Até a próxima.